Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, esta que eu tenho aqui em mãos, revista do aluno, e vamos tratar na lição de número 7 sobre Jesus, o bom pastor. Já com relação ao texto áureo, que foi indicado pela nossa revista, na página de número 34, nós temos o versículo 14. Nós vamos colocar em destaque para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Disse Jesus: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ou seja, mostra que Jesus conhece, mas é uma mão dupla. As ovelhas também conhecem o bom pastor. A autora da revista é a irmã Nancy Duzilek, e ela, na introdução, fala sobre a caminhada que continua com o apóstolo João na sua narrativa sobre quem é Jesus. Não apenas sobre quem é Jesus, mas também sobre o ministério que ele realizou. É muito importante a gente saber quem é Jesus, a sua obra, a sua pessoa, enfim, compreender melhor tudo que tiver relacionado à pessoa de Cristo. Já o Evangelho de João é um verdadeiro tratado teológico que vai sintetizar toda a proposta salvífica da parte de Cristo Jesus. Mesmo alguns comentaristas bíblicos vão sugerir alterações de sequências de alguns acontecimentos, mas segundo a Nancy Duzilek, que é a autora, o importante é que tudo que está colocado é valioso para todos os leitores. Ah, sem dúvida alguma. Mas acontece que alguns estudiosos vão observar algumas questões no tocante aos evangelhos. Eu vou dar aqui um exemplo. O Evangelho de Marcos, ele é cronológico. O autor, João Marcos, ele vai colocar os eventos de acordo com a ordem que se deu. Já o evangelista Mateus, ele começa, vou dizer assim, não por esse viés cronológico, isto é, colocando em ordem, mas por tema. Ele vai pegando assuntos. Desta forma, vou dizer assim, ao invés de fazer que nem Marcos, que é cronológico, cronológico no tocante aos eventos que foram surgindo, acontecendo, ele vai colocando os assuntos, isto é, os temas, porque cada um tem, vou dizer assim, um objetivo. Aqui mencionou que alguns comentaristas vai chamar atenção para a sequência de eventos, porque vez ou outra, se você não tiver uma noção cronológica, você chega lá na frente, eu vou dizer assim, e tem um evento que na verdade não está ali cronologicamente no devido lugar. Agora, cabe, né, não apenas ao aluno como um estudante da palavra de Deus, mas também ao professor da escola dominical, buscar alguns comentários bíblicos que possam auxiliar, inclusive, dentro dessa questão não apenas temática, mas também cronológica, para você se situar melhor, não apenas geograficamente, mas contextualmente falando. O único capítulo, graças a Deus, que nós vamos analisar hoje é o capítulo 10. Quando eu disse graças a Deus, é porque as nossas revistas, por mais bem intencionadas que sejam, elas colocam muitos capítulos para serem analisados. E a impressão que se tem é que nós, eu vou dizer assim, estudamos os evangelhos ou os demais livros propostos, mas na verdade não é dessa forma, porque a gente passa por cima de muita coisa, porque eu digo de coração, é pano para manga. Esse capítulo 10, por exemplo, nós poderíamos ficar fazendo em 3, 4, 5 ou mais aulas. Isto mesmo, porque é muita riqueza de conteúdo, muita lição, muitas verdades espirituais para nós extrairmos da palavra de Deus. Por isso que, vez ou outra, nós temos que fazer a leitura da Bíblia toda e voltarmos a fazer novamente para que venhamos assimilar verdades que, né, no momento anterior nós não atentamos, mas que agora
passamos a debruçar sobre o assunto e contar com a iluminação do Espírito Santo, a fim de nos iluminar para que possamos ter uma compreensão adequada do evangelho ou do texto em questão. Aqui, a gente está tratando, graças a Deus, repito, somente de um capítulo. Ainda assim, digo de todo o coração, uma vez mais, é pouco tempo e a gente não vai conseguir aqui esgotar em hipótese alguma. Ela vai citar um comentarista que, para mim, dentro da área do Novo Testamento, é um dos melhores, o William Barclay. O William Barclay, ele vai mencionar que a ação daqueles pastores palestinos é que iam à frente das ovelhas e chamando-as pelo nome. E também tinha um bolso de pele de algum animal, onde levava comida como pão, fruta, a fruta seria seca, né? E até mesmo queijo. Levavam também uma funda, uma tiradeira, ou uma espécie de estilingue, para tirar a pedra em animais que ameaçassem as ovelhas, até porque eles tinham que defender o rebanho. Então, todos aqueles animais que ameaçavam como cachorros, ou para atirar naquela que se desviasse do grupo, no sentido de alertar e fazer com que ela voltasse. Então, você vê que o chamado sling aqui, ou a tiradeira, tinha várias funções, não apenas uma. E ele prossegue dizendo que atirava a pedra na ovelha, mas que caía bem à frente dela, e ela, para que voltasse ao grupo, era como dizer, aqui entre aspas, ei, garota, volta para o grupo, estás indo para o lado errado, estou avisando, volte. Dessa forma, as ovelhas eram criadas para se obter a lã e por isso ficavam muitos anos com o mesmo pastor, enquanto em outros lugares eram sacrificadas. Alguém já falou sobre o fato das ovelhas não ter uma direção, né? Eu vou dizer assim, elas ficarem tanto perdidas e haver realmente essa necessidade de pastores, de guias para conduzir o rebanho. Agora, a gente pode observar que o capítulo 10 ele começa com algumas alegorias, ou seja, a ilustração do pastor nessa sessão está na forma de uma alegoria na qual vários aspectos são aplicados de maneira espiritual. É semelhante às parábolas dos evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Mas aqui no Evangelho de João é uma forma mais desenvolvida e é importante não forçar muito os detalhes. Quando a gente lida com parábolas, geralmente a lição ou aquela verdade espiritual para a qual a parábola foi contada vai estar na parte final ou imediatamente o término da parábola. E a gente tem que pegar, então, essa lição ou verdade espiritual que Jesus aplica aos seus ouvintes e, a partir dela, entender todos os detalhes que estão dentro daquela parábola. Às vezes, nós nos perdemos nos detalhes e muito menos conseguimos chegar, né, vou dizer assim, a lição proposta de cada parábola. Eu, particularmente, eu entendo que cada parábola tem pelo menos uma lição ou uma lição apenas, melhor dizendo. Agora, há pessoas que vão dizer que pode ter mais de uma lição, mas eu vou deixar, por conta dos demais estudiosos, trabalhar esse elemento. Mas o principal ponto da sessão, a partir do versículo 1 até o 6, que é o primeiro parágrafo, vamos dizer assim, que está aqui, eu vou colocar aqui em destaque, João 10, ó, em verdade vos digo que quem, em verdade vos digo, que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe para a outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o pastor digo, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora.
Depois de conduzir para fora todos as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria lhes dizer. Veja bem, vamos analisar então do versículo 1 até o 6. O ponto principal, como eu disse, dessa sessão são os meios pelos quais podemos distinguir os verdadeiros falsos profetas. A imagem do bom pastor é algo bem familiar no Antigo Testamento. A gente pode comparar com textos como Jeremias, capítulo 23, Ezequiel, capítulo 34 e ainda Zacarias, capítulo 9. Nesse trecho aqui, do versículo 1 até o 6 que foi lido, o pensamento é mais fortemente, digamos assim, influenciado pelo texto de Ezequiel, capítulo 34. Se você não leu, eu peço que você, por gentileza, dê uma pausa nesse vídeo, leia o capítulo 34, que depois você vai dizer assim: ah, é verdade, tem uma relação, está mais fortemente ligado, está, vou dizer assim, é, conectado com a ideia do pastor, porque lá fala sobre os pastores de Israel. Lá, os pastores de Israel são criticados. E aqui Jesus vai criticar quem? Os salteadores, os mercenários, ou seja, esses ladrões que, na verdade, são os falsos mestres ou falsos pastores. Quando fala falsos pastores, entre aspas aqui, tá? São os falsos mestres, falsos líderes, líderes religiosos, inclusive da época. Quando a gente analisa aquele período da Palestina, na época de Jesus, havia dezenas e dezenas de pessoas que se diziam Messias. Isso mesmo. Jesus não era o único. A história narra e ela presta esse depoimento mostrando que havia pessoa que se dizia o Messias que tinha mais seguidores do que o próprio Jesus Cristo. Pasme, mas isso é verdade. A história, ela apresenta esse relato. Nós temos inúmeros relatos de pessoas, inclusive, na época de Cristo, que tinha um certo número de seguidores, quando não uma multidão, e que era atribuído até mesmo, vou dizer assim, a capacidade de levitar. Jesus anda por cima do mar, mas houve alguém, segundo contam, que levitava. Se usava algum truque ou não, eu não sei. Eu não sei porque não estava lá para saber. Mas o fato é que a história vai mostrar que havia muitos líderes, inclusive que vieram antes de Jesus e não apenas naquele período de Cristo, quando ele estava em seu ministério. É bom salientar que a Palestina, aquela região, tinha três províncias. São três. Lá na parte de cima, vou dizer assim, era a província da Galileia. Jesus inicia o seu ministério onde? Na Galileia. No meio, a província da Samaria. Por isso que o evangelista vai dizer que era necessário Jesus passar pela Samaria, porque não tinha outro jeito. Ou passava pela Samaria, ou passava pela Samaria, porque para chegar até a Judéia, que era outra província, eram três, como eu disse, né? Era necessário passar, não era nenhum trocadilho, mostrando uma coisa que não tem nada a ver com o aspecto geográfico, porque era realmente necessário. Todo seguidor, todo seguidor, ou toda pessoa daquela região sabia muito bem disto. As pessoas da época, da mesma forma. Acontece que nós, muitas vezes, não acompanhamos, vou dizer assim, os personagens, os enredos, as tramas, tendo a compreensão geográfica do local. E por isso, às vezes, ficamos até mesmo admirados quando nos deparamos com algumas informações, alguns dados que vão nos ajudar a compreender, inclusive, esse caminhar, quer de Cristo, durante cerca de 3 anos de ministério, começando onde? Na Galileia, passando pela Samaria e, por sua vez, vai culminar na Judéia, onde fica localizada Jerusalém. A Galileia, para você ter uma ideia, era chamada de Galileia dos Gentios. A Galileia era mal vista. Existem regiões do nosso país que há um preconceito muito grande. Eu digo isto porque algumas pessoas de outras regiões
têm preconceito, vou dizer assim, que é uma ideia pré-concebida em relação a pessoas de outras regiões, inclusive do nosso próprio país. E naquela época não era diferente. Jesus começa logo na Galiléia dos gentios, onde havia muitos gentios. Jesus, vou dizer assim, esbarrava com os gentios. E os gentios eram pessoas não benquistas. Eram considerados como, vou dizer assim, como cães sarmentos, cães doentes, aqueles cães de rua. E havia realmente uma situação muito complicada naquele período, contextualmente falando. E provavelmente há uma ligação, vou dizer assim, estreita, intencional entre o tema do capítulo 9 de João e a ilustração do pastor. E isso é destacado pelas palavras, porque quando ele fala em verdade vos digo, ele está dizendo amém, amém, ou seja, amém, porque termina com N, amém, amém, no grego, ou seja, a expressão em verdade é uma expressão que em verdade repetida é no versículo 1, e isso vai mostrar um contraste que é feito entre o mau pastoreio dos fariseus, como se percebe pela atitude deles em relação ao homem, ao homem cego e o bom pastor. Por isso que é bom a gente ler o Evangelho, não apenas de João, mas o Evangelho, as cartas, preferencialmente, numa sentada só, para você ter uma noção. E você não pode, vou dizer assim, separar em capítulos a Bíblia, capítulo 7, 8, 9. Eu dei uma sugestão aos alunos na semana passada para ler o capítulo 7 e 8 de uma forma integral, integrada. Por causa de quê? Porque se você só lê o capítulo 8, não lê o capítulo 7, por sua vez não tem uma noção do capítulo 6, você vai ter muita, mas muita dificuldade mesmo. No Oriente, o curral das ovelhas tinha apenas uma porta, que tanto podia ser vigiada pelo próprio pastor, quando ali houvesse apenas um rebanho, quanto por um porteiro, vou dizer assim, quando ali se encontrasse vários rebanhos, ou seja, poderia ter outros ajudadores. Aí, nesse caso, os ladrões seriam forçados a entrar, vou dizer assim, os ladrões seriam forçados a entrar por outros meios. E os ladrões, eles dão jeito para tudo, né? Assim, eles arranjam cada coisa, eles fazem coisas mirabolantes. Até porque não trabalham, mas fica maquinando mal o tempo inteiro e logo vai planejar uma estratégia para, nesse caso aqui, é, se apropriar de ovelhas que não lhe pertencem. E é provável que a intenção aqui não fosse fazer nenhuma distinção entre um ladrão e um salteador. Por causa de quê? Quando Jesus conta, é bom a gente bater o olho aqui, quando Jesus conta em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão ou salteador, é como se Jesus estivesse colocando como sinônimo. Ou seja, está dizendo a mesma coisa. Ele fala ladrão, salteador, mas a ideia é a mesma. E isso é algo muito peculiar entre os judeus. Utiliza, por exemplo, a palavra alma e corpo como sinônimos e vai alternando. Isso mesmo. Ora menciona alma, ora menciona corpo, mas não como se fosse uma coisa diferente, coisa distintas. É isso que a gente aprende com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento. A gente tem a tendência de fragmentar e dividir tudo, mas essa é uma tendência nossa, dualista, do Ocidente, mas não é a mentalidade do oriental. Então, é provável, sim, que ladrão e salteador é colocado aqui como sinônimo, ou seja, uma coisa só. Embora tenha aqui ladrão e salteador, mas é o que a gente vai, eu vou dizer assim, aprendendo, assimilando, internalizando, à medida que a gente lê mais de uma vez o texto e certamente o contexto. O que a gente pode ainda mencionar é que não há necessidade aqui, nesse caso, vocês estão com o texto aqui em tela, não há necessidade de atribuir qualquer interpretação particular ao porteiro,
As pessoas às vezes querem alegorizar, e vai, tipo assim, esse porteiro é fulano Beltrano. Para com isso, a gente precisa, vou dizer assim, colocar os pés no chão, pegar a nossa mente, trazer até o nosso coração, colocar diante de Deus e ouvir Deus falar. Porque este porteiro na história é o porteiro mesmo, é aquele homem que está ali vigiando, já sabedor de que tinha pelo menos uma única entrada, não é verdade? Como eu já falei agora há pouco. E a partir daí, pode ser um mero detalhe, o porteiro é um mero detalhe na historieta, vou dizer assim, contado por Jesus para garantir, para mostrar, né, a entrada do pastor. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e a conduz para fora. O importante aqui é o relacionamento entre as ovelhas e o pastor. Isto que é importante. As características de um verdadeiro pastor é aquele que não somente reconhece as suas ovelhas, mas as chama pelo nome e as leva para o pasto, de acordo com o versículo 4, porque Deus, ele conhece, ele conhece e é conhecido, ele sabe o nome de cada uma delas e vai conduzir para fora todas as que lhe pertencem. Vai adiante, isto é, na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. É evidente que não poderia aqui existir uma tal relação pessoal entre um estranho e as ovelhas, porque como que as ovelhas seguiriam a voz de um estranho? Antes, ouviriam a voz e veriam o estranho, ó, e ia se mandar. Por causa de quê? Diz o próprio texto bíblico, porque não conhecem a voz dos estranhos. É, eu preciso aqui mostrar uma coisa, dentro do contexto. Está no versículo 7 até o 10. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Repito que provavelmente está colocando aqui como sinônimos, ladrões e salteadores, mas não indicando duas categorias de pessoas, de classes, nada disso, mas uma só para enfatizar. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. É, é uma metáfora, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica, entrará. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica, entrará e sairá e achará pastagens. Deixa eu ver aqui na minha versão. Eu tenho uma outra versão aqui, só para ver. Eu fiz a leitura, ficou um pouco, para mim, truncada, de acordo com a versão que eu coloquei aqui. Até porque essa é uma versão que está em português, mas eu não sei se é o português de Portugal, porque há uma diferença, a gente sabe disso. Mas eu vou fazer uma consulta rápida, não vou dar pausa no vídeo, mas a gente vai continuar. Deixa eu ver aqui, capítulo 10, versículo de número, eu estava lendo, 9. Deixa eu ver como que fica aqui nessa versão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Eu gostei muito mais dessa, dessa outra versão. Deixa eu mudar aqui. Agora mudei a versão. Percebeu que facilitou? Eu li e ficou truncado. Eu sou a porta. Se alguém entrar a casa, o filho fica, entrará e sairá e achará pastagens. Mas quando eu alternei aqui, coloquei uma outra versão, ficou de fácil compreensão. Mas eu percebi que alguma coisa não batia muito bem. Feito essa observação, a gente vai então continuar os versículos do 7 até ao número 10. Já lemos o versículo 9,
e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E no versículo 11 há um contraste no tocante ao ladrão. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Termina aí? Não. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. E Jesus vai dizer que ele tem muitas ovelhas ainda em em outro aprisco, e que, porque ele vai falar assim, que não são deste aprisco, dando a entender que ele tem outras ovelhas em outros apriscos. Então, vamos voltar aqui, vou colocar o versículo 7. Algumas pessoas têm dito, com base no versículo 10, e isso eu escuto a todo e qualquer momento, que o ladrão, quando fala que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, ó, matar e destruir, dizem muitas pessoas, não são algumas pessoas, eu queria dizer assim, alguns, não, mas não são uns, são muitos. Muitos chegam a dizer que esse ladrão aqui se refere ao diabo. Eu, Gustavo Luiz, particularmente, discordo veementemente porque o texto não diz isso. E eu preciso, assim como você, como leitor, como ouvinte, não é ficar assustado em ouvir estas coisas, mas é atentar para o que o texto diz. Porque Jesus vai dizer que ladrões, salteadores vieram antes dele, mas ele veio para dar vida e vida pelas ovelhas. E tem todas as características de um bom pastor, das quais ele se enquadra perfeitamente. As ovelhas, por sua vez, conhecem o bom pastor e não os estranhos. E quando vê os estranhos, ó, sai fora, porque não reconhece a voz, não reconhece o pastor, ó, e foge deles. Mas ele fala, no versículo 8, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ou seja, embora ele pegue aqui no plural, ladrões e salteadores, como eu disse, é, vieram e surgiram no decorrer da história uma dezena de líderes, de pessoas que se diziam Messias. E eles queriam libertar Israel do domínio do Império Romano. E isso atraía as pessoas, porque as pessoas, judeus que eram, queriam se livrar do jugo do imperador, do César. Mas aqui, de uma forma muito tranquila, eu afirmo categoricamente, não se refere a Satanás ou ao diabo. Aliás, sequer Jesus cita o diabo nesse texto. Se você ler a Bíblia, e eu já fiz uma vez uma eu ofereci algo a um grupo mais restrito de alunos, quando eu informei que não se referia ao diabo, e houve uma insistência como se, não, aqui é diabo sim. Eu falei, oh, pois bem, pode ler do capítulo 10, versículo 1. Pode ler o capítulo todo. Se, até o versículo 42, se encontrar uma vez sequer a expressão diabo, Satanás, demônio, não é a mesma coisa. Os demônios estão a serviço, vou dizer assim, estão lá fazendo a vontade de Satanás. Mas se encontrar diabo, demônio, espíritos imundos ou espíritos malignos, Beuzebu, qualquer coisa, qualquer alcunha, o nome que associa o diabo, na ocasião fala assim, eu dou R$ 100. E os R$ 100 ficou no bolso. Na ocasião estava realmente, tinha R$ 100, é, e fiquei lá, os R$ 100. Ah, aqui não vai ter. Se não tem, por que a gente vai colocar o texto? Por que a gente vai colocar o diabo no texto? Ah, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Eu não estou falando que o diabo não vem, não tem esse objetivo de destruir, porque como ele não pode atingir Deus, porque não, aí pede igualdade com Deus, ele não é um arqui-inimigo de Deus, porque ele não está à altura de Deus.
Deus é supremo, o diabo está aqui, não está em pé de igualdade, né, vou dizer assim, não é palho para Deus. Acontece que o diabo, como ele não pode atingir Deus, o que que ele faz? Ele usa os seus ardis, as suas táticas, e os demônios que acabaram seguindo ele acabam, vou dizer assim, querendo destruir as pessoas. Aí, em outros textos, vai dizer, por exemplo, que o diabo anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Diz isto? Claro que diz. Mas onde que diz? No outro texto, não aqui. Então, não queira colocar qualquer personagem que não está inserido no texto só por pretexto ou só por uma conveniência. Ou só porque todo mundo fala. E a tendência é essa. Ah, porque eu sempre ouvi falar isso. E daí? As pessoas erram. Agora, a gente não pode ser Maria vai com as outras. A gente precisa ser pessoas que venham ler, ler com nossos próprios olhos. Não é ficar ouvindo e repetir feito papagaio. A gente precisa, repito, eu falo aqui no ambiente de escola bíblica online. Quer você faça ali, veja esse vídeo no domingo ou em qualquer dia da semana, até porque todo dia é o dia do Senhor. Domingo a gente separa um tempo, né, para estarmos na igreja, em comunhão distrital, adorarmos juntos de uma forma coletiva, comunitária, isso é legítimo, ok? Mas todo dia é dia do Senhor. Então, se você tiver, de repente, no sábado, eu vou colocar na sexta-feira este vídeo. Nesta sexta-feira, dia 17 de maio, você é um dia que você dedicou para estudar. Agora, você não tem o direito de colocar nenhum personagem, que é o diabo ou qualquer outro que você ache que poderia fazer parte desse enredo, quando o próprio texto não diz. A questão que eu não estou fazendo caso a questão que às vezes as pessoas não se dão conta de que elas não podem, vou dizer, se arvorar como se o chamado intérprete, entre aspas, né, o intérprete tivesse condição de colocar as suas ideias, inclusive personagens ou elementos que lhe vêm à mente dentro do texto. E isso não é interpretar a Bíblia de uma maneira coerente, e criteriosa. E a gente precisa ser pessoas fiéis às Escrituras e leais a Jesus Cristo. Jesus não menciona aqui nesse texto nenhuma vez sobre o diabo. E quando ele menciona, desde o versículo inicial, vou aqui mostrar para vocês. Ele fala que ele é a porta, né? Ele é a porta no curral das ovelhas, mas quem sobe por outra parte é ladrão e salteador. A gente tem essa informação que é ladrão e salteador. O ladrão e salteador não é reconhecido pelas ovelhas. É, o porteiro, sim. Aquele que está lá na porta, sim. O pastor, sim. E de modo nenhum, vai aqui no versículo 5, de modo nenhum as ovelhas seguirão, né? Vou dizer assim, esse ladrão e salteador. Depois, Jesus, aplica dizendo que todos quantos vieram, porque vieram mesmo, gente. Antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas que não os ouviram. E ele vai se colocar como a porta, em primeiro lugar. E ele vai fazer o contraste, porque quem entrar por Jesus vai, além de obter a salvação, vai ter também alimento, vai ser saciado, porque achará pastagens. E qual é o contraste? O ladrão, ou o salteador, mas aquele vai colocar somente no singular, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Repito uma vez mais, tem texto que mostra que o diabo quer tragar as pessoas, buscando como o leão. É semelhante ao leão, mas não é o leão. Mas no texto aludido por mim agora, quando menciona que o diabo anda ao nosso derredor, mas antes tem uma orientação para nós. Sujeitai-vos, pois a Deus, isso mesmo, a gente tem que sujeitar, pois a Deus, porque o diabo, sujeitando-se a Deus, submetendo a Ele, o diabo fugirá de nós. Ele não vai nos estragar, ele está ao nosso redor, ou de redor. Pouco importa a terminologia que você vai colocar ou vai estar no texto na sua versão. De redor ou redor, ele está em volta, vou dizer assim, buscando como leão, mas não é um leão. Pode rugir como leão, mas não é leão. É uma fake news. Mas
o que a gente tem que fazer? Primeiro, existir, é submeter-se a Deus, sujeitar a Ele e obedecer, naturalmente. Segundo, resistir, não é lutar contra o diabo, é resistir, firme. E o que acontece? Ele que está feito um leão ao nosso redor, ou de redor, rugindo, vai fugir, vai sair. Porque, parafraseando agora um texto bíblico, lá das epístolas joaninas, maior é o que está em nós do que está operando no mundo. O diabo é o príncipe deste mundo porque está regendo esse século, né, esse presente mundo que já é no maligno, esse século presente. Mas nós temos aqui um contraste, de que Jesus é o bom pastor. Então Jesus diz, com todas as letras, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas e vai completar dizendo que o mercenário não o mercenário é que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, aqui a gente vai ver que as imagens agora mudam, passando o próprio Jesus a ser visto como a porta. Ele reivindicou direito exclusivo de garantir a entrada. O versículo 8, como eu disse aqui, tá aqui, ó, o versículo 8 pode apresentar dificuldades se alguém presumir que os que vieram antes de Jesus não eram outra coisa senão ladrões salteadores, o que obviamente faria com que o Antigo Testamento não fizesse sentido, porque se refere naturalmente aos falsos mestres. Tem alguns manuscritos que até omitem as palavras antes de mim, mas é muito mais provável que elas sejam realmente dos manuscritos originais, porque o significado mais provável é que qualquer um que tivesse vindo antes, como de fato veio, de Jesus e alegasse ser o único caminho, era falso. É isso que está dizendo. Uma referência ao grande número de falsos messias que abundaram na história do período. E contra fato, não há argumento. E repito, se alguém achar o termo aqui, diabo, Satanás, etc. Tal, pode entrar em contato comigo, eu dou é, R$ 100. Mas você não vai encontrar. Você vai ver aqui, ó, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, não fala nada aqui, gente. Não fala mesmo, tá? Até o 18 aqui, ó, também, ó, não fala. Vai falar que muitos deles diziam, tem demônio, mas é uma alusão, as pessoas estavam atribuindo a Jesus que tinham demônios. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, porque, porque vocês ouvem Jesus? Por que ouvem esse homem? Mas Jesus estava endemoniado? Não. Mas tinha pessoas que estavam lá no meio da multidão e diziam assim, peraí. Vocês estão dizendo que este homem aqui, o Jesus de Nazaré, este que veio lá da Galiléia, é, ensinando, pregando, curando, ele tem demônios? Que ele está endemoniado? Pode alguém com um demônio abrir os olhos cegos? Porque somente Deus poderia curar uma pessoa cega de nascença, por exemplo, que já tinha acontecido esse milagre, né? Anteriormente, conforme o capítulo anterior vai mencionar. Percebeu? Mas do capítulo 10, versículo 1 até o 18, não tem nenhuma referência dentro desse texto a diabo, e é muito, não é melhor, é coerente, é sensato, é de bom alvitre escutar o texto e acreditar no que o próprio texto diz. E Jesus disse que eram pessoas que vieram antes dele, uma alusão aos falsos mestres. A gente pode prosseguir, porque no versículo 9, deixa eu colocar aqui versículo 9, porque no versículo 9, a própria afirmação de Jesus é repetida de forma mais ampla. Ele agora promete tanta salvação
como sustento. Eu mencionei aqui o sustento antes porque são dois benefícios. A seguir está no versículo 10, que é a plenitude da vida, para que tenham vida e vida com abundância. Então, ele dá esse benefício como pastor, a plenitude da vida. Em Deus nós vivemos, existimos e nos movemos. Paulo vai citar poetas que eram pagãos, mas que mostram essa verdade, que a vida verdadeira está unicamente em Deus. E aqui o contraste entre o falso e o verdadeiro é particularmente digno de nota. Jesus traz vida, os falsos pastores ou falsos profetas trazem morte, a abundância de vida que Jesus dá é um tema característico de João. Esse evangelista vai se apegar a essa temática. Vamos dar um salto aqui, a gente já leu praticamente algumas coisas, mas do versículo 11 até o 18, a gente vai ver um outro contraste entre o bom pastor e o missionário que agora é apresentado. A primeira qualidade aqui do pastor é a sua disposição de dar a vida por suas ovelhas. E tendo acabado de prometer vida abundante aos outros, Jesus fala agora em dar a sua própria vida. Não é somente dar a plenitude da vida para os outros, é se entregar, se doar pela, pelos outros, pela humanidade. E é isso que Jesus fez. Então, Jesus, em face dessa promessa, isso parecia colocar as ovelhas imediatamente em risco. Mas Jesus foi além da metáfora, apontando para uma verdade espiritual profunda. Ele chama a atenção para um ato voluntário de sacrifício que beneficiaria as ovelhas, conforme o versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não é apenas agora oferecer a plenitude de vida, a vida em abundância, é se entregar por elas. A morte do pastor é vista como um ato em favor dos outros, algo altruísta. O contraste entre esse ato e o do mercenário, que abandona e foge, conforme o versículo 12, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, o mercenário abandona e foge. Vai revelar o quê? De maneira nítida, a natureza do sacrifício de Jesus. A falta de cuidado é especialmente ressaltada no versículo 13, porque ora, o mercenário foge. Por quê? Ele é mercenário, é coisa da sua natureza. E por isso ele não tem cuidado das ovelhas. Ele não quer tratar das ovelhas. Ele não conhece sequer as ovelhas. Ele só quer se valer delas. A gente vai ver também que os versículos 14, aqui, ó, 14 até o 18, 14 até o 18, vai formar um tipo de comentário sobre a declaração do versículo 11. Começa com uma ênfase no conhecimento mútuo entre o pastor e as ovelhas, exatamente como o conhecimento mútuo entre o pai e o filho, e não se pode aqui haver um conhecimento mais íntimo do que esse. Então, no versículo 14, vai dizer: Eu sou o bom pastor e conheço minhas ovelhas, das minhas ovelhas sou conhecido. Versículo 15: Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai. Ou seja, há um conhecimento íntimo um do outro, do Pai e do Filho, numa alusão de Deus Pai a Jesus, o Filho de Deus. E não pode, então, haver um conhecimento mais íntimo do que esse, e ele, no caso de Jesus, vai colocar o mercenário completamente fora do cenário. Porque essa intimidade entre o pastor e as ovelhas já foi demonstrada onde? No texto, no versículo 3, até o versículo 5. Já no versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco.
introduz uma outra linha de pensamento, dessa vez com base na ideia de diferentes apriscos. As outras ovelhas, a que Jesus se refere aqui, deve ser quem? Deve ser os gentios. E se a gente analisar bem, o mundo, segundo Paulo, era dividido em dois: judeus e gentios. Havia dois povos. E de ambos os povos, diz Paulo, escrevendo aos Efésios, Deus fez um. Ele desfez a barreira da inimizade. Deus só tem um povo, que é o povo de Deus, a igreja, que a gente chama de o novo Israel de Deus. Na igreja, tanto judeu quanto gentio, convertidos a Cristo, fazem parte desse ambiente, do corpo de Cristo, inclusive. Mas as outras ovelhas a que Jesus se refere, como eu falei, devem ser os gentios, mas embora haja diferentes apriscos, há um só rebanho. Porque, como eu disse, hoje em dia pode haver o quê? Dezenas ou centenas de denominações, mas todas as pessoas realmente convertidas, lavadas pelo sangue de Jesus, etc. e tal, que são justificadas e por aí vai, elas são um em Cristo. Nesse caso, Deus só tem um rebanho, Deus não tem vários rebanhos. Pode ter vários apriscos, vários arraiais. Ao arraial batista, ao arraial presbiteriano, metodista, congregacional, anglicano, luterano, e assim vai. Eu citei aqui basicamente as igrejas históricas, né? Congregacionais, mas as outras também, gente. Outras denominações. Desde que as pessoas sejam é, filhos de Deus, que se tornaram criaturas, novas criaturas de Jesus, foram regenerados, fazem parte de um só rebanho. E essa declaração vai atestar a diversidade dentro da comunidade do povo de Deus. Todavia, a base da unidade das comunidades está onde? Em Cristo. A base é Cristo Jesus. A razão a gente vê no versículo 17. Por isto, por esse motivo, eis a razão. Quando fala assim, por isto, é a razão. O motivo está aqui. Porque fala que haverá um rebanho e um pastor. Qual é a razão? Versículo 17, logo no início. O Pai me ama. Por isso, a razão é que o Pai me ama. Porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Observe que o Pai me ama porque eu sou o bom pastor. Pode estar associado à ideia de que mostra o amor do Pai também, com base no sacrifício do seu filho. E isso é isso que a gente encontra. No versículo 17, então, quando fala assim, uma oração conclusiva, no versículo 17, mostra que o sacrifício não foi considerado um fim em si mesmo, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. A ressurreição estava em mente como resultado triunfal, porque ele dá a vida dele, Cristo, para tornar a tomá-la a própria vida. Ele está aqui de uma forma, vou dizer assim, direta, não está explícito, mas está implícito. Ele fala da ressurreição. A ressurreição está na mente como um, um resultado triunfal, porque Jesus, quando Paulo escreve lá aos Colossenses, na cruz, onde ele morreu, ele triunfou na cruz. Ele triunfou. Ele pagou as dívidas. Ele nos redimiu e etc. e tal. Do versículo, vale a pena a gente continuar falando um pouquinho aqui, do versículo 19 até o 21. Vou tecer um comentário muito rápido aqui, uma questão de tempo. Vai mostrar os efeitos do ensino de Jesus. É bem provável que as palavras que a palavra aqui judeu
tem aqui um sentido geral, abrangendo tanto as multidões como os líderes. Porque diz assim: tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa das palavras. O judeu no sentido do povão, o povo, a multidão que estava seguindo, provavelmente houve a divisão entre pessoas que faziam parte da multidão, mas também pessoas que eram religiosas, que eram, por sua vez, os líderes que estavam lá acompanhando Jesus. Provavelmente. Porque a gente vai ter exemplos, tá, gente? Semelhantes como estes, que podem ser encontrados em João capítulo 7, versículo 43. Vou fazer a leitura só para você ter uma ideia. Não vou projetar aqui, mas no verso 43 diz assim: assim houve divisão entre o povo por causa dele. Teve a divisão do povo por causa de Jesus. E depois, no capítulo 8, que está bem próximo, a gente pode fazer a leitura rapidamente, 8:48, vai dizer que os judeus responderam: acaso não temos razão quando dizemos que é samaritano e tem demônio? Ou seja, pode ser que seja se referindo aos judeus de uma forma geral, incluindo então as pessoas, tanto o povão, vou dizer assim, povão entre aspas, quanto os líderes religiosos. E novamente é encontrada uma acusação de possessão demoníaca, semelhante a que há no capítulo 7, versículo 20, e capítulo 8 a 28. Aliás, eu fiz a leitura, esses dois últimos versículos foram as leituras sobre a acusação de possessão demoníaca, e não o que eu tinha proposto anteriormente, porque agora sim, o capítulo é 7, versículo 40, 43 mesmo que eu li, isso 43 está certo, é 9:16, 9:16 também vai dizer, é um pouco mais à frente, é um pouco antes, claro, do que a gente está aqui, 9:16, outros diziam, 16, por isso, alguns fariseus, uma referência aos líderes, diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Já outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. Então, é possível, então, que seja essa forma geral. Para alguns, a cura no versículo, no capítulo 9, bem como a sabedoria do ensino de Jesus, ia excluir tal teoria de Jesus estar possesso. Por quê? Poxa vida, como que uma pessoa que cura um endemoniado, que ensina de uma forma tão sábia, desta maneira, vai ser uma pessoa possessa, uma pessoa endemoniada? Não tem, não faz sentido. Se vocês perceberam, eu basicamente fiz vou dizer assim, trabalhei alguns versículos iniciais do capítulo 10, basicamente, e fiz isso mesmo porque vocês têm, partindo do princípio que vocês têm a revista em casa, então eu, na verdade, acabei não lendo a revista e a minha proposta aqui não é ficar lendo a revista, mas quem sabe ver algumas coisas aqui na revista que poderão lhe auxiliar. Aí agora vou me deter tão somente na revista e de repente fazer um comentário em cima dela, tá bom? Eu vou caminhar nesse sentido e prometo que eu vou encerrar. Mas se você ficou até aqui e quiser, vou dizer assim, por algum motivo, voltar a um outro momento ou ainda deixar de assistir o restante, pelo menos você ficou com uma parte substancial do texto de João, capítulo 10. Alguns versículos foram trabalhados de uma forma mais intensa, outros nem tanto, mas a autora depois vai dizer, já no segundo tópico, sobre rebanho e igreja. Ela sugeriu ler os versículos 9 a 21 e veja como que Jesus vai descrever que o pastor conhece as ovelhas, né? Uma aplicação que ela faz na página 36 é o seguinte: o que ameaça a igreja hoje? E perdemos muitas ovelhas. E ela coloca aqui: no mundo secularista, tudo é normal e aceito. Cada um é livre.
Então, no mundo secularista em que vivemos, a pessoa pode agir da maneira que quiser, basta ser feliz. Ideologias as mais diversas, em que muitos são convencidos que agindo dessa maneira, dessa maneira comum, a todos tudo pode, tudo é permitido. Se as formas de ladrões e salteadores atacarem as ovelhas de Jesus, como ovelhas de Cristo, precisamos estar atentos como ovelhas de Cristo, precisamos estar atentos às armadilhas do inimigo, para não sermos enganados, afastados do pastoreio de Jesus. Sim, é aquela questão assim, quem é ovelha de Jesus, ouve a voz, conhece o pastor e dele é conhecido, quem tem o nome escrito no livro da vida, quem é nascido de Deus, ou nascido de novo, justificado, regenerado, ele, ele não se afasta de Jesus, ele permanece em Cristo, porque é um relacionamento íntimo, profundo e duradouro. Acontece que, vez ou outra, pode haver algumas chamadas, entre aspas, conversões, onde as pessoas se tornam membros de igrejas e, por motivos outros que não cabem aqui, e que Deus sabe, a pessoa de repente pode saber, mas elas não foram regeneradas, não nasceram de novo. E por isso não andam em novidade de vida. Porque aquele que nasce de novo anda em novidade de vida. E segundo a epístola, um pouco antes de Apocalipse, não Judas, a Joanina, vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não tem prazer em pecar. Como disse o saudoso pastor Russell Shedd, o crente verdadeiro ele vai pecar menos, vai ter essa consciência. Ele sabe que ele vai parar de pecar, por conta da natureza pecaminosa, mas ele vai pecar menos. Aqui entra a figura, ela fala sobre a figura do pastor humano, e a gente vai, então, vou dizer assim, trabalhar somente esse aspecto. Eu vou ficar devendo a questão da festa, da dedicação. Vou apenas então fazer a leitura aqui, tá? O último tópico. A festa da dedicação também era chamada de festa das luzes, porque todas as lâmpadas e velas eram acesas na casa dos judeus para celebrar a festa. Mas mesmo com toda a celebração dos líderes, não deixaram Jesus sossegado e o provocavam. Não queriam admitir que Jesus era o Filho de Deus. Ele se autodeclarou: Eu sou a verdade, o caminho e a vida, o pão, a porta e a luz. E um com o Pai. Mesmo assim, queriam apedrejá-lo, mas muitos aceitaram suas palavras e confirmaram o testemunho de João Batista. É, Sobre essa questão da festa das luzes, inclusive no templo, há vários, vou dizer assim, havia várias repartições, lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, o pátio dos homens, o pátio dos gentios, o pátio das mulheres. No pátio das mulheres, na festividade das luzes, porque tinha a festa das águas e a festa das luzes. Havia castiçais nesse pátio das mulheres, vou dizer assim, que eram bem iluminados, que acabavam irradiando por outros, vou dizer assim, tinha condições de saber que tinha uma luminosidade muito maior naquele recinto, e não é à toa que dentro desse contexto Jesus aproveita, vou dizer, a deixa e ele fala, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então, assim, quanto mais a gente conhecer a Bíblia, quanto mais a gente conhecer os elementos dentro do contexto, quer geográficos, políticos, religiosos, sociais, etc. e tal, quanto mais nós conhecermos, mais nós teremos condições de compreender um pouco melhor a própria palavra de Deus. Eu agradeço a atenção por você ter me acompanhado até aqui. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente. E na próxima semana eu estarei fazendo, provavelmente lá para segunda-feira ou terça-feira, colocando logo na plataforma do YouTube, para que, se você quiser fazer alguma consulta, ouvir algum comentário a respeito do texto bíblico, porque eu me detenho mais no texto bíblico, isto é, na Bíblia, essa versão que eu utilizei é Almeida século XXI, do que necessariamente na revista, mas dentro do capítulo proposto. E hoje, graças a Deus, foi só o capítulo 10, não fui até o final, mas você poderá fazer o estudo ou ainda deixar perguntas para que, em tempo hábil,
eu possa responder a cada um de vocês. É só entrar em contato, clicar no link que vai estar na descrição. Você vai ser encaminhado para o meu Zap, que é um Zap chamado Cantinho Teológico, onde as pessoas fazem perguntas. Depois elas podem, assim como elas entraram, ela pode sair a qualquer momento, mas aquelas pessoas que queiram aproveitar, dirimir perguntas, fazer perguntas, dar sugestões de temas, de assuntos a ser tratados na plataforma e não apenas na IBD, fiquem à vontade, que a gente vai ouvir com bastante atenção e carinho, tá bom? Então, desde já, que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente, pois é a minha oração e é também um desejo do meu coração.